aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 materinhas para você ficar bem informado. Vamos lá para a pauta do dia. Primeira matéria: como as tarifas do Trump estão refletindo nas empresas, em algumas, tá? Aqui do Japão, na parte alimentícia que exporta para os Estados Unidos. Segunda matéria: o ministro da revitalização, o Akazawa, ele vai para os Estados Unidos no dia 23 para negociar dia 24, tá? Para uma nova rodada de negociações em relação às tarifas. Combustível contendo até 10% de bioetanol será introduzido a partir de 2028. Isso aqui eu quis trazer por quê? Porque isso aqui estava na pauta de negociação do governo japonês. Então, qualquer outra desculpa que o governo japonês der, não cola. Porque como isso aqui não ia ser colocado para agora, ia ser só lá para 2030 e agora eles já estão adiantando, é sinal que eles vão usar isso aqui como moeda de barganha para as negociações. Porque quem assiste o canal deve ter reparado que quando eu trouxe a cartilha de barganha do Japão, o bioetanol americano estava no meio. Então, se eles pretendem começar a comprar o bioetanol, eles não têm aonde estocar isso infinitamente. Então, eles têm que começar a usar. Só que como é que eles vão usar isso? Não dá para saber. Mas isso aqui é uma moeda de barganha dos americanos, dos japoneses em relação às barreiras não tarifárias americanas. Então só Deus sabe como é que isso aqui vai ficar. Então eu vou trazer isso para você. Não diz respeito a Japão, mas não menos importante, olha só, as importações do porto de Los Angeles caem 30% na primeira semana de maio devido às tarifas de Trump. Então já dá para você ter uma ideia que eles estão comprando menos. 30% menos. Mas isso aqui não é só do Japão, é no geral. Então, isso aqui já dependendo, já é um indicativo que os americanos estão começando a sofrer. Tá? E, por último, projeto de reforma da Previdência vai ser debatido no plenário da Câmara dos Deputados. Então isso aqui já vai dar para você ter uma ideia de como está o sistema previdenciário e a parte de pensões. Eu quero trazer isso aqui porque isso aqui eles deram muita ênfase nas pensões. Porque muitos brasileiros querem morar o resto da vida aqui no Japão, tá? E vão depender dessa parte. Sem choro nem vela. Vai ter que depender dessa parte. E com isso, se eles ficarem sabendo o que vai acontecer daqui para frente com a parte de pensão, dependendo da situação, ainda dá tempo de fazer alguma coisa para tentar remediar essa situação. Tá? O japonês está falando assim, a coisa escabrosa? Você vai ver no vídeo. Tá? Não, como é que se diz? Não vou ficar vendendo terror por aí. Assista e você tire suas próprias conclusões. Mas vamos lá. Tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá? Em relação a Japão. Essa notícia aqui eu gostaria que você prestasse um pouco mais de atenção, porque essa notícia aqui ela reflete a realidade de muitos brasileiros que trabalham em fábricas de alimentos, tá? E com isso já vai dar para você ter uma ideia do que as firmas estão querendo fazer, o que elas vão fazer e como isso vai impactar na vida das pessoas, no caso dos trabalhadores. A política tarifária do governo Trump foi implementada em abril. Uma tarifa fixa de 10% também será imposta sobre os produtos alimentícios, cuja quantidade está aumentando devido ao crescimento, no caso da divulgação da comida japonesa. Os consumidores são sensíveis a preços dos alimentos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Se os preços aumentarem, isso prejudicará o crescimento das exportações. Empresas comerciais e fabricantes estão se esforçando para responder em relação a isso. Aí a matéria é voltada nessa parte. Tá? Então vamos lá.
O primeiro lugar que foi, né, no caso, a NHK foi lá, tá, fazer a pesquisa dela, no caso, a matéria dela, foi uma empresa de comércio de alimentos em Kobe, que eles exportam salgadinhos, alimentos congelados e outros produtos para os supermercados no exterior. Entre elas, as vendas para os Estados Unidos estão indo particularmente bem, com uma expectativa de que as vendas no ano fiscal de 2024, que teve um aumento de 2,5 vezes em comparação ao ano anterior. Matsuda Kotaro, responsável pelo mercado americano, mostrou produtos que eram escritos principalmente em japonês. Eles deliberadamente deixam o texto em japonês no lugar para que fique bem claro que o produto é fabricado no Japão. É aquela velha ideia do marketing. Tá? Você está vendendo sua marca, então você tem que comprovar certas coisas. No início, se você provar que o negócio está vindo de tal local, você não precisa fazer grandes propagandas. Tá? Então, a parte do branding aí bate muito em cima. Os Estados Unidos, com uma população de 340 milhões, são vistos como destino de exportação promissor, onde as vendas continuam a crescer. Então você vê que os Estados Unidos tem mais que o dobro de pessoas do Japão. No entanto, o governo Trump anunciou tarifas. Uma tarifa de 10% já foi imposta. As tarifas serão suportadas pela empresa importadora americana. Portanto, a empresa não está diretamente afetada. Então, a empresa ela não vai repassar esses 10%. No caso de algumas empresas, no caso dessa daqui. Tá? No entanto, isso resultará no aumento de preço em 10% nos produtos americanos. Os consumidores locais aceitarão logo o aumento de preço? Matsuda frequentemente liga para os seus parceiros de negócio americanos para verificar se há alguma mudança nas vendas. Aqui, Kotaro Matsuda, líder da equipe da Ishimitsu Soji, diz: não podemos prever que o futuro nos reserva, mas nos disseram que se for 10% não terá grande impacto. Estamos recebendo os pedidos como de costume. Então você vê que para essa empresa não houve grande impacto. Matsuda acredita que o impacto da tarifa de 10% será limitado, mas se preocupa se o impacto da tarifa recíproca for suspensa de 24%, porque se não tiver negociação, volta. Tá? Porque nesses 90 dias que os Estados Unidos colocou, né, para poder fazer as negociações, se o Japão não chegar em nenhum consenso, vai voltar, tá, para as tarifas antigas. Se uma tarifa recíproca de 24 for imposta, acreditamos que não apenas as empresas importadoras, mas também fabricantes e empresas comerciais que produzem os produtos, bem como os varejistas locais, podem ser forçados a arcar com a tarifa. O que isso quer dizer? Que essa tarifa de 10% tanto faz para as empresas. Por quê? Ela vai repassar, dependendo de forma integral, para o consumidor. Então, quem se lasca nessa ideia das tarifas, no final das contas, é o consumidor. Porque dependendo da empresa, ela vai repassar para o consumidor e o consumidor que vai se lascar. E nisso você já sabe quem vai se lascar lá, os americanos. E dependendo, os americanos se lascando, eles não vão comprar. Aí, aquela velha história, reversa. Passei o aumento, beleza, lavei minhas mãos. Só que o outro lado não compra. Aí é a hora que o famoso karma. Para quem conhece karma, lei da ação e reação e algumas outras nomenclaturas aí que os espiritualistas dão. Ele vai bater e voltar. Por quê? Aumentou 10, jogou para o consumidor. Como o consumidor não comprou, vai voltar para o cara que está vendendo. Menos pedidos. Você vê como é que é uma via de mão dupla? Onde os dois lados têm que ganhar? Porque se um lado não ganha, o outro perde também. E é isso que está acontecendo, que muita gente ainda não entendeu. Impulsionada pelo crescimento da comida japonesa e outros fatores,
As exportações de alimentos estão crescendo em uma taxa sem precedentes. Espera-se que o valor das exportações dos produtos agrícolas, florestais e pesqueiros e alimentos para o mercado estrangeiro em 2024 exceda 1,5 trilhão de ienes, um recorde. Então você vê que o Japão está conseguindo exportar muita coisa daqui para lá. Então se tiver algum brasileiro endinheirado aí e quiser entrar nesse mercado, dá para entrar. Faz produtos, alguma coisa assim, tipo made in Japão, e consegue vender para lá. Dá para fazer isso? Dá. Dependendo, pessoas que podem fazer defumados ou outras coisas assim, conseguem entrar nesse mercado. Tá? Porque o americano é doido com carne. Se você faz um produto defumado bacana, pô, você vai vender. Isso é só um exemplo. Em particular, as exportações para os Estados Unidos foram maiores por questão de país e região, com um pouco mais de 240 bilhões de ienes. Olha só. Um fabricante em Yugawara, na província de Kanagawa, que exporta biscoitos para os Estados Unidos, começou a considerar concretamente a possibilidade. A empresa exporta seus produtos para mais de 20 países e regiões ao redor do mundo. As exportações para os Estados Unidos representam aproximadamente 30% do total. Então você vê que é bastante coisa. Tá? Os produtos são vendidos em grandes varejistas e não estão sujeitos às tarifas alfandegárias até agora, mas agora será imposta uma tarifa de 10%. Rika Sakamoto, responsável pelo negócio de exportações, mostrou a lista de rota de transporte. Então, desde abril, quando a política tarifária de Trump ficou clara, exportamos mercadorias em 3 containers, mas 2 containers que chegaram em meados de maio agora estão sujeitos à tarifa de 10%. Então, Rika Sakamoto, que é vice-gerente geral do departamento de negociação da Tivoli Holdings, ela disse: dizem que a América é o maior mercado do mundo, mas como essa situação surgiu repentinamente, precisamos reunir informações e pensar no que podemos fazer da perspectiva dos clientes americanos. Como o setor de distribuição americano está reagindo às imposições das tarifas? Em uma reunião para discutir as estratégias no exterior, um representante subsidiário local compartilhou algumas informações surpreendentes. Ouvimos dizer que um fabricante foi informado por uma grande rede varejista americana que, o Walmart, já vou trazer o nome aqui de, como é que fala assim, antecipado, o Walmart, porque o Walmart, quem acompanha essas matérias, viu que ela anunciou aumento de preço. Tanto que o Trump falou, ó, em vez de vocês aumentarem o preço, por que vocês não comem esses aumentos? Trump deu uma de menino birrado, porque o Trump está vendo que muita política que ele está colocando, muitas pessoas não estão aderindo. Então ele dá uma de menino birrado, birrento ali, e começa a dar mais resposta. E nisso ele deu no Walmart, mas continuando aqui. Ouvimos que uma grande fabricante, foi informado por uma grande rede varejista americana que se eles aumentassem os preços devido ao impacto das tarifas, eles não fariam mais negócios, disse o presidente da subsidiária americana. Então você vê que se aumentarem o preço, dependendo do Walmart, já não vai comprar mais dessa empresa. Aí nisso essa empresa já... Desculpa a garganta pegando. Aí nisso essa empresa já vai começar a se lascar aqui no Japão. Os funcionários vão começar a se lascar. Por isso que eu falo para você, tome cuidado aonde você trabalha. Dependendo, se você começar a escutar uns burburinhos, fique atento, porque dá repercussão. Por mais que as pessoas, isso não é culpa do Japão, vai acontecer. Eu escutei um monte. Você vê que vai dar repercussão. De acordo com as informações dos distribuidores locais, não houve pedidos de aumento de preços por parte dos fabricantes japoneses. Acredito que com a tarifa de 10%, muitas empresas estão optando por não aumentar os preços como uma questão de esforço corporativo. É aquilo, eu vou absorver esses 10%. E nisso ele vai diminuir a margem de lucro dele. Só que isso é muito perigoso.
Porque dependendo, se ele diminui a margem de lucro muito mínima e acontece um choque de mercado e aquela empresa não tem um bom caixa, ele vai quebrar. Ele vai decretar falência. Então é muito arriscado fazer certas jogadas, principalmente dependendo de pequenas e médias empresas. Esse tipo de absorção, para não repassar o preço, houve muitas falências aqui no Japão por causa disso. Absorveram até o máximo possível, houve clash no mercado, pum, não deu conta, se lascou. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E se aumenta os preços, nesses 10%, dependendo, diminui as vendas. Então as empresas ficam entre a cruz e a espada. É muito complicada essa situação. Diante dessas informações, decidimos manter nossos esforços pelo máximo de tempo possível enquanto a tarifa de 10% estiver em vigor. Por isso que eu já venho alertando. Se o governo japonês ele não agilizar essas negociações e não dar um resultado, um destino para essas negociações, as empresas do Japão vão ficar cada vez mais estranguladas, como está acontecendo, eu estou trazendo para você. Isso aqui é um outro exemplo. Tá? Mas claro que em cima desse exemplo tem milhares de empresas aqui no Japão passando a mesma coisa. Muitos produtos que exportamos para os Estados Unidos são vendidos em grandes varejistas locais. Como os produtos são vendidos nas lojas como os produtos fabricados nos Estados Unidos, eles querem evitar o máximo, né, aumentar os preços. No caso da competitividade com o produto local ali. Para conseguir isso, estamos tentando reduzir os custos de fabricação. A fábrica produzia atualmente 270 biscoitos por minuto, mas a meta é aumentar a produtividade em 30%, deixando a velocidade de produção. Então você já sabe, ó, que o chicotinho vai estar lá nas costas dos funcionários para aumentar a produtividade. Por isso que eu falo, eu canso de falar esse tipo de coisa. O tempo é igual para todo mundo. Já cansaram de falar, não, o tempo pro rico é diferente do tempo do pobre. Não é, o tempo é igual. As 24 horas está igual para todo mundo. O negócio é a produtividade. O quanto você consegue aumentar seu rendimento. Essa é a diferença. Acabei de trazer aqui. É o que muitas empresas fazem. Aumentar a produtividade para você ter melhor rendimento dentro daquele tempo. Então para mim, né, tá? Aquela ideia, o tempo do rico é diferente do tempo do pobre, não cola. Tá? Isso é vitimismo. O negócio é o que o pobre está fazendo para estudar, para poder melhorar seu tempo. É fato. Muita gente trabalha sai cedo de casa, volta tarde para casa, volta cansado, como é que vai estudar? Tem muita gente que vai escutando podcast, lê na hora do trajeto ou alguma outra coisa. Japonês, mas não dá para sentar para ler, beleza, meu. Tem PDF, tem narrador de livro, dá para a pessoa fazer. Celular todo mundo tem hoje em dia. É muito difícil falar quem não tem. Então dá para a pessoa fazer ir no trajeto, ir escutando, voltar escutando. Tá? E tentando assimilar as coisas. Mas isso é só um exemplo, tá? De esforço. Eu já fiz muito isso, de escutar, ir para o trajeto escutando, voltar do trajeto escutando. Cansei de fazer isso. Por isso que eu falo que a questão de produtividade é de cada um. Caraca, eu estou na primeira matéria e já está com quase 20 minutos de vídeo. Nós vamos ter que correr nas outras, né? Então vamos lá. Até agora, combinamos 5 caixas de biscoitos em uma caixa interna, que depois que colocada dentro de uma caixa externa ainda maior, mas estamos considerando se podemos eliminar essa caixa interna. Isso reduzirá os custos de 4 ienes por caixa. A empresa também está prestando atenção nas tendências das tarifas de frete marítimo, a famosa logística. Acreditamos que se as tarifas reduzirem o volume de mercadoria enviadas pela Ásia, as taxas de envio podem ficar mais baratas. Somando tudo isso, pretendemos reduzir os custos gerais em 15%. A taxa da inflação nos Estados Unidos é maior que a do Japão.
Então, se os produtos subirem ainda mais, ficará mais difícil para os clientes comprarem nossos produtos. Estamos considerando o que podemos fazer para evitar que isso aconteça. Então você vê que eles tiram 15 daqui, 30 dali, e nisso eles vão jogando nessas tarifas. Então eles estão absorvendo de alguma maneira esse aumento, essas tarifas de 10%, para não repassar. Por isso que dá certos anúncios de aumento, e eu falo, ó, dependendo, compre, estoque arroz, ou estoque aquilo lá, para você absorver essa inflação. E é isso aqui, um grande exemplo que eles estão fazendo, é o que eu venho falando para você fazer também. Que com esse tipo de coisa de absorção, que você consegue fazer seu dinheiro render, dependendo por quanto, vai depender do tempo que você conseguir absorver aquela inflação. Então isso é bom para você, dependendo, é muito bom. Tá? Então você vê que um grande exemplo didático, que eu sempre tentei passar para você, eles passaram aqui nessa reportagem. Vamos correr aqui porque o negócio está pegando. Ó. アメリカトランプ政権の関税措置をめぐり、赤澤経済再生担当大臣は今週23日にワシントンに向けて出発する方向で調整に入りました。交渉は日本時間の24日に行われる見通しです。Tá bom. Falou o essencial da matéria, o resto é só encheção de linguiça. Vamos lá. Em relação às medidas tarifárias impostas pelo governo Trump, o ministro japonês Akazawa está se preparando para partir para Washington no dia 23. As negociações devem ocorrer no dia 24, horário do Japão. Por que eu estou alertando isso? Porque tem muito investidor aqui no Japão, né? Então, nesses 2 dias, evite fazer negociações, trades, alguma outra coisa assim, para você ver o resultado dessas negociações. Porque pode ser que a coisa caia ou pode ser que a coisa melhore. Melhor ficar no stand-by e esperar uma definição, para você não tomar prejuízo. Tá? Porque pode ser que as ações caiam, as ações subam. Só compre se a coisa estiver muito descontada. Caso contrário, segure. Vai continuando. Em relação às medidas tarifárias americanas, o governo japonês e americano concordaram em realizar uma 3ª rodada de negociações ministeriais. Em resposta a isso, o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, começou a fazer os arranjos para partir para Washington no dia 23. As negociações devem acontecer no dia 24, horário do Japão. Mas qual horário? Eles não falaram. Esse é o grande problema. Tá? E o ministro Akazawa deve continuar a pedir a revisão de uma série de medidas, incluindo aquelas relacionadas aos automóveis. Você vê que eles ainda vivem naquela ilusão. Ah, vamos tirar a isenção. Não, não vai ter. Os americanos já falaram, já esfregaram na cara deles. Eu não sei como é que o japonês nesse ponto é meio masoquista. Além disso, enquanto o Japão apresentou propostas como revisão de sistema para importação de carros americanos e o aumento da importação de soja e milho, os Estados Unidos apresentaram uma lista de itens que apontaram como barreiras não tarifárias. Então o foco será se os dois lados podem chegar num acordo. Desculpa. Mas pelo que já deu a entender, o Ishiba não está muito disposto a fazer muitas concessões, não. Então não espere grandes melhoras nessa próxima negociação. A não ser que o governo japonês escondeu muito o jogo e já chegou lá com um monte de coisa que ele não divulgou para o público. Que caso contrário, como é que fala assim, não espere melhoras nessa negociação também. Tá? Na coletiva de imprensa, após a reunião do gabinete, a Akazawa revelou que os altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores e outras agências estavam visitando Washington para negociar com os Estados Unidos, em resposta às medidas tarifárias. Era isso que eu tinha que ter trago, eu lembrei, eu tinha separado e não trouxe. Tá? Os Estados Unidos já estão falando, já estão surgindo burburinhos que eles vão pedir para o Japão corrigir o câmbio em relação ao dólar. Se isso realmente acontecer, isso vai dar uma chacoalhada nesse Japão que eu não faço ideia o que vai dar. Tá? Por que disso? Porque eles querem fazer o dólar ficar mais barato. Então eles têm que subir o iene.
Então, se eles quiserem deixar o iene forte, o governo vai ter que fazer, em questão de negociação, porque existem prazos, tá? Se o governo americano realmente bater em cima dessa tecla, o governo japonês ele vai ter que rebolar para poder fazer esse iene, não dólar, tá? O iene ganhar força. Como é que eles vão fazer isso eu não sei, mas eles vão dar uma puta mexida no mercado. E o que vai acontecer? Muitas ações vão desvalorizar de uma forma horrenda aqui no Japão. Porque muitas empresas estão ganhando dinheiro com dólar alto. Se o iene ficar forte, o iene ficar alto, o dólar vai despencar. Dólar despencando, muitas ações vão desvalorizar a níveis extremos. Então aquela ideia de ficar fazendo muito investimento aqui no Japão, muita gente vai se lascar. Mas espero que isso não aconteça, tá? Mas o Scott Bessent já começou a falar, dependendo que o Japão vai ter que fazer uma correção monetária. Só que o quanto que é essa correção monetária que eles querem não foi passado para o público. E nisso, pode ser que dê problema. Mas continuando aqui. Japonês, mas por que você falou isso? Porque tem muito brasileiro que investe aqui no Japão. Mas não fica atento às notícias. Então já estou trazendo notícia de antemão. Porque se começar a despencar, já sabe o porquê. Então a Kazawa disse: temos mantido discussões bastante intensas e avançaremos para as discussões a nível ministerial, levando seus resultados em consideração. E ele acrescentou: esta série de medidas é extremamente lamentável e continuaremos a instar veementemente para que sejam abolidas. Por isso que eu falo, o japonês ele vive em Nárnia. Ele vai tomar o quarto não na cara. E eu vou dar a quarta vez de risada. Não devemos priorizar a rápida obtenção de um acordo em detrimento aos interesses nacionais do Japão e continuaremos a trabalhar para atingir esse objetivo, considerando todas as opções disponíveis para determinar a mais eficaz. Eu não sei se você reparou, olha só. Não devemos priorizar a rápida obtenção de um acordo em detrimento aos interesses nacionais do Japão. Então eles vão cozinhar isso aqui até os americanos ceder o máximo possível para chegar num acordo. Só que você viu que as empresas japonesas estão se lascando, né? Com aquela parte das exportações que eu trouxe ali para você e outras coisas. Então você vê que a economia do Japão vai deteriorar muito, vai. Não espere melhora. Você vê que os outros países, eu trouxe no vídeo anterior, estavam com PIBs acima de 3%. O Japão foi o único negativado, com 0,2%. Não chegou nem a 1%. E eles meteram a mão ainda na conta, ainda, falando que era 0,7% anualizado, enquanto era 8%. Porque se você coloca 2 vezes 4, dá 8, não dá 7. Por isso que eu falo que tem hora que o japonês ele mete a mão na conta, que eu não sei como é que ele consegue aquilo ali. O que é? A famosa canetada. É tenso pra caramba, pô, mas vamos correr aqui. O ministro da Economia, Comércio e Indústria decidiu antecipar em 2 anos o seu plano de ação para comercializar um combustível feito pela mistura de 10% de bioetanol, que é feito do milho e cana-de-açúcar, como gasolina até o ano fiscal de 2030 e introduzi-lo em algumas áreas a partir do ano fiscal de 2028. Por que disso? Porque ele jogou essa parte do bioetanol como moeda de barganha para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos aceitarem, o Japão vai ter que comprar isso aqui de litro, mas de pancada. Só que vai estocar onde? Aí é que tá. Então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que eles estão adiantando isso. Por quê? Para poder escoar tudo que eles comprarem. Então você vê que o governo japonês ele já tem algumas ideias. E essa ideia do bioetanol aqui, já para mandar para o mercado, é uma contra-ideia ao que ele pretende fazer, já
assumindo que os Estados Unidos vão aceitar essa ideia do bioetanol. Se os Estados Unidos não aceitarem essa ideia do bioetanol, eu não sei o que o governo japonês vai fazer. Tá? Mas de qualquer maneira, já fica a dica. Por que disso? Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que o Japão colocou esse bioetanol como moeda de barganha nas negociações. Porque o Japão não tem isso. Tá? O bioetanol é um combustível derivado de plantas feito de milho e de cana-de-açúcar e quando misturado a gasolina e outros combustíveis, espera-se que reduza substancialmente a emissão de dióxido de carbono dos automóveis e aeronaves. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão elaborou um plano de ação para comercializar o combustível feito pela mistura de até 10% do bioetanol como gasolina até o ano fiscal de 2030, mas decidiu antecipar isso em 2 anos para introduzi-lo em algumas regiões a partir do ano fiscal de 2020. Por que algumas regiões? Porque dependendo não sabe o resultado que vai dar no carro da galera. E se fazer um grande estrago, pelo menos está em outras regiões. Não está no Japão inteiro. Mas isso aqui é a famosa moeda de barganha americana, tá? Que o Japão está usando. Então só Deus sabe o que vai dar. As regiões onde o sistema será introduzido primeiro estão programadas para serem decididas até o outono deste ano. E, ao antecipar o plano, o governo espera identificar quaisquer problemas que precisam ser resolvidos antes que possa ser totalmente introduzido. E é aquilo que eu estou falando, dependendo, não sabe o resultado que vai dar no carro. Tá? E as seguradoras pode ser que façam lucrem pra caramba. Se você tiver com carro sem Roquem, sugiro que o faça. Tá? A produção de bioetanol a partir do milho é amplamente difundida nos Estados Unidos e nas negociações entre Japão e Estados Unidos sobre as medidas tarifárias, o aumento da importação dos Estados Unidos está sendo considerado como uma das moedas de troca, como eu acabei de falar. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que isso aqui não tem nada de vamos combater o gás carbônico. Não, tem nada a ver. Isso aqui é moeda de barganha. Tá? Você vê que a hipocrisia canta solta pro lado do Japão. Mas, né, é que é a velha história. Faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá? E, pulando de matéria. ロサンゼルス港の港湾当局は19日定例の記者会見で、先月輸入された貨物の取扱量が関税の大幅な引き上げを前にした駆け込み輸入の影響などで去年の同じ時期と比べて 5% 増加したと発表しました。それが今月に入ってからは輸入の取扱量が第1週に去年の同じ時期に比べて 30% 以上減少したほか、入港が予定されていた80隻前後のコンテナ船のうち17隻がキャンセルされたということです。 Então vamos lá. Claro que essa matéria aqui, ela não diz só respeito ao Japão, mas o Japão está incluído nela, de forma indireta. Tá? Olha só, o porto de Los Angeles, a porta de entrada dos Estados Unidos para o comércio com a Ásia, revelou que o volume de carga importada movimentada na primeira semana de maio caiu em mais de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado, devido ao impacto nas nas políticas tarifárias do Trump. Na coletiva de imprensa regular, a autoridade portuária de Los Angeles anunciou que o volume de carga importado movimentada em abril aumentou 5% em comparação ao mesmo período do ano passado, devido àquela onda de importação, né, por causa das tarifas do Trump. O Trump falou, eu vou aumentar as tarifas. Beleza, todo mundo mandou as coisas para os Estados Unidos. No entanto, desde o início de maio, o volume de movimentação de importações na primeira semana caiu em mais de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. E 17 dos aproximadamente 80 navios porta-containers programados para entrar no porto foram cancelados. Então já dá para você sacar que vai dar impacto no Japão, sim. Por mais que aquelas pessoas falam, não vai dar. Lê do engano. Já estou te trazendo de antemão. Só que isso aqui
é sinal que os americanos já estão sofrendo. Então vamos ver o quanto o Trump vai conseguir aguentar. Só que esse tipo de informação aqui, você vê que na mídia em si, eles não divulgam abertamente. Por quê? Para dar aquela impressão que o Trump tá bom, o Trump tá de boa, a direita tá isso. Não sou esquerdista nem direitista. Quem me conhece sabe que eu odeio política. Mas isso aqui mostra o quanto os Estados Unidos não está bem. Temos dados da China? Muita coisa nós não temos, porque a China bloqueia as informações. Tá? Mas nessas informações que nós temos dos americanos, já dá para você sacar que os americanos não estão bem. E por isso que o Trump está entrando numa fase meio que desesperadora para ele. Você vê que agora ele já está começando a agredir os outros verbalmente, já xingar e etc. Por quê? Não estão fazendo da forma que ele quer. Só que nisso vai dar problema para os planos dele. Mas continuando aqui. O diretor do porto, Seroca, disse: a redução no volume de movimentação ao longo de maio deve ser significativa. Isso é só o começo. Além disso, China e Estados Unidos concordaram em reduzir significativamente as tarifas adicionais entre si em 12 de maio. Mas o diretor Seroca previu que podemos esperar um aumento nas chegadas programadas de navios, principalmente da China. Mas não será um aumento repentino, que terá um impacto significativo no porto de Los Angeles. Então você vê que aqui eles descartaram todos os outros países. Levou em conta basicamente só falando da China. E você vê que despencou tudo isso. Então você vê que os americanos estão ficando apertados. O negócio é complicado pra caramba. A última matéria e a mais importante. Essa daqui, se você puder, por favor, senta, se acomoda aí, onde você estiver, para você escutar ela com calma. 年金制度改革の関連法案が今日審議入りしました。ただ柱の一つとして検討された基礎年金の底上げ措置は盛り込まれず、野党は骨抜きだと批判しています。老後を支える年金制度の改革の行方はどうなるのでしょうか。衆議院本会議で審議入りした年金制度改革関連法案。パートなどで働く人が厚生年金に加入しやすくなるよう、年収106万円の壁と呼ばれる賃金要件の撤廃や、従業員51人以上としている企業規模の要件を段階的になくすことなどが明記されています。Vamos parar aqui porque essa matéria tem quase 3 minutos. Então é tenso. Essa matéria aqui ela é importante para quem pretende viver de aposentadoria no Japão. Para você que não pretende viver de aposentadoria no Japão, isso aí, kankenai, como é que se fala assim, escuta a matéria para você ter uma noção, mas isso não vai te influenciar. Mas para quem pretende viver de aposentadoria aqui no Japão, isso vai influenciar muito. Olha só. Um projeto de lei relacionado à reforma da Previdência começou a ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados. Em relação às medidas para aumentar as pensões básicas que não foram incluídas no projeto, então você vê que o governo não pretende aumentar as pensões no Japão. O primeiro-ministro Ishiba indicou sua intenção de considerar como responder com base nos resultados de uma revisão fiscal daqui a 4 anos. Então eles só pretendem aumentar as pensões aqui no Japão daqui a 4 anos. O que isso indica? Que o Japão não está dando conta de pagar. O Japão ele já está prevendo que ele não está dando conta, que ele não vai ter dinheiro para pagar as pensões. Se você não consegue já, como é que você vai dar aumento para alguma coisa se você já sabe que você não vai conseguir pagar? Por isso que eu quis falar para você. Fica sentado aqui para você ter uma ideia de como está o sistema previdenciário do Japão. Quanto ele está ruim. E se você ficar dependendo disso no Japão, tu vai se lascar. Continuando isso aqui. Sobre isso, o Partido Democrático Constitucional do Japão declarou que adiar o aumento das pensões básicas representaria um problema, pois muitas gerações
receberiam menos pensão no futuro. Isso é óbvio, só nessa ideia aqui é menos 4 anos. Tá? E elaborou um esboço para a emenda que incluiria as medidas para aumentar o nível e foi apresentado ao Partido Liberal Democrata. Falando a grosso modo, não é uma coisa fácil, pensa comigo. Todos os anos tem aumentos, inflação. Então aqui vai ter 4 anos de aumentos que não serão corrigidos para os aposentados. Então, no mínimo aqui, o aposentado já tem 4 anos de déficit em relação à aposentadoria, em relação à inflação. Isso fora quantos outros anos retroativos já não tem o déficit. Por isso que eu falo para você, se você ficar dependendo da pensão do Japão, tu vai se lascar. Mas continuando. O projeto de lei relacionado à reforma do sistema previdenciário afirma claramente que o requisito salarial conhecido como barreira anual, né, de 1.060.000 ienes será abolido para facilitar a adesão dos trabalhadores. Essa parte da barreira de renda anual eu já expliquei em outros vídeos. Nós debatemos muito aqui no canal. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo do canal. Se você for do TikTok, tem meu rostinho ali, tá? Só clicar no rostinho ali para seguir. Eu não vou explicar aqui porque senão vai levar muito tempo, tá? Para explicar os pormenores dessa barreira anual que eles têm aqui no Japão. Mas é algo que é tenso pra caramba, tanto que o governo tinha passado a perna como é que se fala? Nos partidos de oposição, aí depois deu uma reviravolta danada, aí para classe mínima ficou em 1.600.000. Essa parte da barreira anual aí. Melhorou? Muito. É o suficiente? Não. Tá, mas continuando aqui. Porque aqui no Japão eles têm 3 barreiras. Era essa de 1.030.000, que passou para 1.600.000. Tem essa de 1.060.000, que parece que pela matéria eles vão abolir essa. E a terceira nem se fala ainda. Tá? Mas vamos lá. Então, com a barreira de renda anual de 1.060.000 ienes será abolida para facilitar a adesão dos trabalhadores de meio período e outras pessoas no seguro de pensão da parte dos funcionários, que é o requisito de tamanho de empresa para 51 ou mais funcionários, será gradualmente relaxado e eliminado em 10 anos. Então, em 10 anos, eles vão tirar essa barreira, tá, de 1.060.000 e basicamente todo mundo será obrigado a pagar. Todo mundo. No caso, que fazem arubaito, part-time também. Porque o requisito agora só pode entrar se tem empresas de 51 ou mais funcionários. Aí é obrigado. Se tiver 50 funcionários, não é obrigatório entrar. Mas se eles tirarem essa barreira, todo mundo será obrigado. Tá? Entretanto, há uma medida para aumentar as pensões básicas utilizando reservas de pensão dos funcionários, o que foi considerado como um dos pilares do projeto de lei. E não foi incluída devido às preocupações expressas do Partido Liberal Democrata, que é o partido do primeiro-ministro, tá? De que o nível dos benefícios de pensão dos funcionários cairia temporariamente. Isso é óbvio, porque da onde você tira e não repõe, acaba. Não precisa ser muito inteligente para isso. Mas vamos lá. O projeto de lei foi discutido na sessão do plenário, da Câmara dos Deputados, e uma sessão de perguntas e respostas foi realizada após uma explicação sobre sua finalidade. É isso que eu quero trazer para você aqui. Né? Sobre isso, Nobuhiko Isaka, do Partido Democrático Constitucional do Japão, questionou: surpreendentemente, a disposição mais importante, o aumento das pensões para a geração trabalhadora, foi excluída do projeto de lei que finalmente foi apresentado. Então você vê que o governo não vai aumentar as pensões. Esse projeto de lei foi diluído, completamente inaceitável. E não precisamos de um pão com ancô sem ancô dentro. Por que foi excluído? O que é ancô? Ancô é aquela pasta de feijão, né, que
vai em muitos doces, em muitos bolinhos, tá? É o famoso azuki ali quando ele é adoçado e etc. Em resposta a isso, o primeiro-ministro Ishiba afirmou: acredito que manter o nível dos benefícios é uma questão importante. No entanto, com isso pode mudar dependendo da situação econômica. Então você vê que o Japão já tá prevendo que o troço vai ficar esquisito. E o governo se esforçará para manter o nível dos benefícios no futuro, visando uma economia crescente impulsionada por aumentos salariais e investimentos. Em relação às medidas para aumentar as pensões básicas, ele declarou: com base nos resultados da próxima revisão financeira a ser realizada em 2029, consideraremos e tomaremos medidas necessárias caso seja necessário. Então, dependendo, não há nada que que fortaleça a ideia que em 2029 vai haver aumento de pensão para os aposentados. Já estou te trazendo a bola, já estou te cantando a bola aqui, né? Indicando sua intenção de considerar ações com base nos resultados da revisão financeira daqui 4 anos. Em relação ao projeto de lei, agora em deliberação, o governo e os partidos governistas inicialmente consideraram incluir uma medida para aumentar as pensões básicas, utilizando as reservas previdenciárias dos funcionários, mas isso foi arquivado após preocupação levantada dentro do Partido Liberal Democrata sobre uma queda temporária nos níveis dos benefícios previdenciários dos funcionários. Por que disso? Não é que eles estão preocupados que vai cair, porque o governo ele usa uma parte desse dinheiro para poder fazer outras políticas. Então, se você arrebenta essa parte aqui, se desfoca esse dinheiro, e se acontece algum problema de mercado que precisa desse dinheiro e o governo pegou esse dinheiro e usou em outros setores, vai dar problema. Foi o que aconteceu com o Kishida. O Kishida ele tirou o dinheiro que era destinado para os desastres naturais aqui do Japão e fez outras políticas. Só que o que aconteceu? Por isso que eu falo, parece que foi karma. Veio aquele Dishin que arrebentou Ishikawa, deu aquele problema em Kumamoto, que alagou, despencou tudo e etc. E cadê dinheiro? O Kishida ficou com o fiofó na mão ali naquele momento, porque ele tinha usado uma boa parte daquele dinheiro. Aí da onde que eles arrancaram dinheiro? Eles tiveram que fazer, correndo, uma emenda suplementar para poder ter dinheiro. E nisso que aconteceu? Mais emissão de títulos e etc. Aumentou ainda mais o endividamento do Japão nesse tempo. Então você vê que, dependendo das medidas, se o governo ele não for consciente, traz problemas. E o governo japonês aprendeu com esse problema do Kishida. Tanto nessa parte aqui. Tanto que você vê que eles não querem mexer nesse dinheiro. Porque se houver algum problema, é igual agora. Está dando esses problemas da parte tarifária. Se o governo japonês ele mexe com esse dinheiro e começa a dar uma onda de demissão muito grande, todo mundo vai lá e pede o seguro-desemprego, o que acontece se o Japão não tiver dinheiro para pagar esse povo? Emissão de título. E nisso aumenta ainda mais a dívida astronômica que o Japão tem. E se o governo Ishiba está tentando diminuir essa dívida, ele não pode ficar fazendo dívidas. Simples. Tá? Não tem grandes cálculos para se fazer. Sobre isso, o Partido Democrático Constitucional do Japão declarou que se o aumento nas pensões básicas for adiado, muitas gerações receberão menos pensões no futuro, que é um problema, aquilo que eu já expliquei, em relação à inflação e etc. Por isso, elaborou um esboço de emenda que inclui medidas para aumentar o valor da pensão básica e o apresentou. O esboço afirma que, se um declínio no nível dos benefícios básicos da Previdência for esperado em uma revisão financeira das pensões públicas daqui a 4 anos, as medidas serão tomadas
né, para aumentar o nível. E se o valor cair abaixo do fornecido pelo sistema atual, medidas serão tomadas para mitigar o impacto. Só que eles não passaram quais são as medidas. Esse é o grande problema. Só que o único problema é, a única medida que pode ser feita, que é? Aumento de imposto. Não há outro caminho. Para uma forma orgânica de crescimento é aumentar os impostos. Então, você já dá para você ter uma ideia que os impostos no Japão vão continuar subindo de forma horrenda aqui. Nobuhiko Isaka, do Partido Democrático Constitucional do Japão, que atua como principal diretor da oposição do Comitê da Saúde, Trabalho e Bem-Estar da Câmara dos Representantes, disse aos repórteres: o projeto de lei do governo apresenta dessa vez um projeto diluído que foi descrito como pão de feijão de feijão doce sem pasta de feijão vermelho. Se o projeto da lei do governo continuar como esta, as pensões dos trabalhadores e dos jovens serão reduzidas em até 30% no futuro. Então queremos colocar um freio nisso. Por que 30%? Questão de inflação. Então, dependendo da situação, eu não sei que prospecto que eles fizeram. Mas em diminuição de 30% no futuro, você pode colocar 30% de inflação. É muita coisa nesses 4 anos. Então, você vê que na parte do prospecto aí vai ficando em alerta. Não sou eu que estou falando, é o próprio governo. Tá? Kenichi Ueno, do Partido Liberal Democrata, Partido Ishiba ali, atua como diretor-chefe do Partido Governista no Comitê de Saúde, Trabalho e Bem-Estar da Câmara dos Representantes, disse aos repórteres. A premissa é que haverá uma discussão aprofundada tanto na Câmara dos Representantes quanto na Câmara dos Conselheiros durante a atual sessão da dieta. Então não acho que temos muito tempo, mas gostaria de continuar ativamente as discussões com cada partido. Gostaria de consultar os nossos executivos sobre como proceder. Resumindo a coisa toda aqui para você, o Japão não está dando conta de pagar as pensões. Simples. Por que eu falo isso? Se eles não querem aumentar, porque eles sabem que vai aumentar as despesas, eles já estão pagando no mínimo. Se acontecer algum problema de mercado, dependendo, eles não vão ter dinheiro. E eles, grande provavelmente, já estão usando essa alocação daqui como é que fala assim, das pensões para outras coisas. Então, se as outras coisas, como é que fala assim, começarem a puxar muito, vai diminuir, vai diluir, tá? O ganho dos pensionistas, as reservas que o Japão tem para poder pagar para os pensionistas. E se chegar no momento que o Japão não tiver dinheiro em caixa para pagar os pensionistas, como é que vai fazer? Então já deu para você entender aqui, já deu no contexto das famosas entrelinhas, que o Japão não está dando conta de pagar a parte de pensão, porque ele já está comprometendo os gastos com outras coisas. Você não acha estranho fazer uma revisão das pensões só daqui 4 anos? Então as pessoas vão ter um déficit, os pensionistas ali, de inflação de 4 anos, já no mínimo. Você viu que um parlamentar ali falou 30% de déficit. Então eles estão prevendo inflações horrendas para o Japão, em relação ainda, que pode chegar a 30%. Eu vou até ler de novo para você aqui, caso você não tenha entendido. Se o projeto de lei do governo continuar como está, as pensões dos trabalhadores e dos jovens serão reduzidas em até 30% no futuro. Então queremos colocar um freio nisso. Porque não há reajuste das pensões, e inflação subindo, até chegar ao patamar de 30% ali, como ele falou. Então, se você pretende morar no Japão e depender das pensões, melhor ter um plano B. Montar um negócio, ou vai investir em ação para você ter
como é que fala assim, uma segunda carteira previdenciária, sei lá o que você vai fazer. Mas o faça. Porque você vê que o Japão não está dando conta de pagar as pensões. Que já deu a entender aqui. E o Brasil está caminhando para isso também. Porque você vê que aí, o Brasil começou com a mesma trajetória que o Japão teve. Diminuição no número na taxa de natalidade, pessoas que estão envelhecendo acima maior do que entrantes no mercado. A China está passando a mesma coisa também. Então você vê que países assim, elas vão ter dor de cabeça nesse ponto. E o Japão já está antevendo o futuro. Então, para quem, como é que se diz? Se conselho fosse bom, eu não dava ou vendia, mas como eu sou legal para você, já estou te dando aqui, já estou te mostrando por A mais B o que será o Japão daqui a algum tempo. Como os próprios políticos já estão prevendo. Então, tome cuidado. Por mais que as pessoas falem, japonês, você repete muitas coisas, é repetitivo, sim. Por quê? É para ver se entra na cachola das pessoas, para ver se entra aqui dentro e toma consciência que não é para brincar. Quem não tem grandes ganhos, não tem um bom, como é que fala assim, patrimônio, não brinque. Não brinque porque ainda está em tempo de você fazer alguma coisa. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem muita gente nova ainda, mas aquelas pessoas que já têm mais idade, como eu, por exemplo, já não tem tanto mais tempo. Então não dá para brincar. E aquelas que têm mais idade que eu, elas podem brincar muito menos ainda. Ou senão, vai começar a passar necessidade. E de várias formas. Então, se você puder, faça alguma coisa por você enquanto há tempo. Não estou vendendo medo. O próprio governo japonês já está demonstrando isso. Você quer acreditar ou não, é outros 500. Mas a realidade está aí. Só para finalizar o vídeo. O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Se você não plantar nada, você vai colher um grande nada. Se você plantar alguma coisa, você vai colher de acordo com o que você plantou. Mas existem plantios bons, inteligentes? Existem ainda. Tá? Então dá para fazer muita coisa ainda? Dá. Mas o faça. Deixa de preguiça, procrastinação. Como é que se diz? Sacode a poeira e vai. E faça alguma coisa. Para quem gosta de trade, tá? Só fica de olho ali nas ações da Casas Bahia, americanas aí no Brasil, tá? Só uma diquinha. Para quem gosta de fazer trade, não é para buy and hold, tá? Só para trade. Só fica de olho nessas ações aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeo no canal. Se for no TikTok, clica lá no rostinho do bonito ali, como é que se diz, para você ir, me segue lá no TikTok. Eu vou ficando por aqui e um abraço, Maido.